Berço de tantas histórias, de vários povos, do vai e vem, do trabalho árduo, das conquistas. Essa é Caxias do Sul, tão plural e ao mesmo tempo tão singular, com um jeito único de acolher quem aqui sempre chega. A história começa com os indígenas e os tropeiros, em terras conhecidas como Campo dos Bugres. É em 1875 que o cenário muda, com a chegada dos imigrantes italianos. 2 anos depois, o território recebe a denominação de Colônia de Caxias. O nome Caxias do Sul só seria reconhecido oficialmente cerca de 60 anos depois, por meio de um decreto em 1944. O tempo passa. Hoje somos mais de 460 mil habitantes, vivendo na segunda maior cidade do estado, localizada a 130 quilômetros da capital, Porto Alegre. Moldada com o passar do tempo e das pessoas que aqui ficaram, a cidade de várias nações mostra a coragem e a força dos povos que ainda atravessam fronteiras em busca de um novo lar. Caxias é feita de histórias que valorizam as raízes, as culturas. Também é a cidade que se transforma no presente, olhando para o futuro. A primeira dessas transformações foi a criação de um sistema viário inovador, planejado ainda no fim do século XIX. O ano é 1884, com a inauguração da Estrada Visconde do Rio Branco, que ligava Caxias ao porto de São Sebastião do Caí, por onde escoava a produção. O prolongamento dessa estrada até Vacaria foi concluído somente em 1902. A ponte do Corfe, que encerrava essa ligação, ficou pronta 5 anos depois, em 1907. É essa estrada de ligação norte a sul, com uma ponte grande sobre o Rio das Antas, que marca os primeiros passos do desenvolvimento econômico de Caxias, que seguiram 3 anos depois, com a chegada do trem. O ano era 1910. O trem chegou no mesmo dia que Caxias foi elevada à categoria de cidade. A antiga estação férrea, na área central, hoje carrega as memórias arquitetônicas que marcaram o progresso, ligando nossa região à capital do Rio Grande do Sul. Os trilhos que um dia foram chegadas e partidas, hoje fazem parte do cotidiano de Caxias do Sul. São pontos de encontro da comunidade. A estação férrea, bem material tombado pelo Rio Grande do Sul desde 2001, também abraça outros 3 importantes patrimônios industriais. A Cooperativa Vinícola São Vítor, o Complexo da Sociedade Vinícola Rio-Grandense, que hoje abriga o Centro Universitário da Serra Gaúcha, e o Moinho Germânico,
conhecido como Moinho da Estação, patrimônio municipal desde 2001. Da estação há outros 2 prédios históricos que projetaram Caxias do Sul no cenário nacional e internacional no final de 1920 e início de 1930. Estou falando da Cooperativa Caxiense e da extensão do prédio da Sociedade Vinícola Riograndense. As duas, por estarem no largo da estação férrea, recebem proteção do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado. Esses mesmos trilhos transformaram vilarejos que já existiam desde 1883 em roteiros turísticos, como é o caso do Vale Trentino, na região de Forqueta. Mesmo o trem sendo desativado apenas em 1990, desde a década de 40, Caxias já vivia uma nova fase. O progresso agora vinha sobre rodas e pela rodovia. Estrada Federal Getúlio Vargas, Avenida Presidente Vargas, ou como mais conhecemos, BR-116. Uma das principais rodovias do Brasil, foi crucial para o crescimento de diversas cidades, inclusive Caxias do Sul. Inaugurada em 1941, foi um marco para a infraestrutura de transportes e escoamento de produção, aproximando a Serra Gaúcha dos grandes centros urbanos brasileiros e até do exterior. Dados históricos nos dão pistas de que as 3 obras executadas na primeira metade do século XX foram decisivas para o crescimento da economia local. A Estrada Estadual de Caxias a Vacaria, com a Grande Ponte, a linha férrea e a Estrada Federal de Rodagem, a BR-116. Por volta de 1910, 2.000 pessoas trabalhavam na indústria. Nos anos 40, eram mais de 5.000 empregados, chegando a quase 7 em 1952. O aumento da exportação, na produção industrial e agrícola também demonstra esse crescimento. O valor de mercadorias exportadas registrados em 1913 triplicou em 20 anos. Antes da chegada da ferrovia, Caxias do Sul contava com 18 empresas. A partir de 1911 até meados de 1954, já eram 60. E a primeira fica aqui, no coração da cidade. Enquanto o processo de industrialização do país iniciou em 1930, a fábrica Ângelo Citolina e Companhia já comercializava em 88 salames, mortandelas e presuntos para o norte e o sul do país. E é por ser um dos berços do progresso industrial brasileiro que Caxias do Sul se mantém entre as referências da economia nacional. Está entre as 3 cidades gaúchas no ranking dos 100 maiores PIBs do Brasil. Hoje são quase 71.000 empresas de grande, médio e pequeno porte. 49% delas são estabelecimentos de serviços, 26% de comércio e 17% são indústrias que empregam quase 73.000 pessoas em mais de 12.000 negócios na cidade. Caxias também se destaca entre as 8 cidades do Rio Grande do Sul que mais exportam. No ranking brasileiro, está entre os 90 principais municípios com maior participação no mercado internacional. Em 2022, atingiu $1 bilhão apenas em exportação.
ser um polo metal-mecânico, é referência para a indústria têxtil. A Universidade de Caxias do Sul, em 1992, criou o primeiro curso superior de moda e estilo do sul do país. Na época, um dos únicos fora da Grande São Paulo. E é em Galópolis que fica a única empresa que fabrica lãs em atividade no Brasil. É o Lanifício Cotegal. Ele integra os 15 pontos turísticos do Museu de Território Galópolis, projeto que mostra a história em cada esquina, desde a Vila dos Operários até as casas antigas, cheias de memórias. O passado e o presente se unem para um futuro que olha para a inovação e para a tecnologia. Em 2023, a cidade foi reconhecida como a sexta mais inovadora do Brasil. E olha, as indústrias locais não ficam para trás. A inovação está presente em cada produto, como no ônibus e no trem elétrico, união de duas gigantes de Caxias do Sul. Claro que a ciência é uma aliada em todo o processo. Caxias do Sul possui centros de pesquisas nas mais variadas áreas, como na saúde, na produção de alimentos, plásticos, nas engenharias. Também oferece na rede pública de ensino aulas de robótica, inclusive com foco na indústria. E mais, a cidade é a sede da maior planta de grafeno em escala industrial da América Latina, criada a partir de 17 anos de pesquisas avançadas na área de nanomateriais. A tecnologia está presente em tudo, na cidade ou no campo, aonde ocorre a produção de alimentos que chegam à mesa dos caxienses e também de milhares de pessoas Brasil afora. A produção da cidade se concentra nas propriedades da agricultura familiar, que são cerca de 3.000. Caxias é o maior produtor gaúcho de hortifruti granjeiros, com cerca de 173.000 toneladas por ano. A produção de maçã em Caxias do Sul ocupa a terceira posição no estado, com quase 60.000 toneladas. A da uva, também na terceira posição, responde por uma média anual de 76 milhões de quilos, que ajudam o Rio Grande do Sul se manter na liderança de produtor da fruta no Brasil. Em 2022, o estado foi responsável por quase 50% da safra total do país. A mesma uva que dá cor e aroma às parreiras também é o símbolo da maior festa comunitária do sul do Brasil. Uma festa com mais de 90 anos de história, com exposições das variedades de uva e também uma feira agroindustrial com produtores da cidade e do país. Ela é realizada a cada 2 anos aqui no Parque Mário Bernardino Ramos, também conhecido como Parque da Festa Nacional da Uva. O local abraça 2 pontos turísticos bem conhecidos: a réplica de Caxias do Sul do ano de 1885 e o Monumento Jesus III Milênio, obra do escultor caxiense Bruno Segala, inaugurado em 2004. A Festa da Uva é inspiração para diversas festividades do interior do país que repetem tradições. Escolha da rainha e das princesas, feiras, shows, desfiles cênicos com carros alegóricos e, é claro, o envolvimento da comunidade.
também é palco de um marco histórico. A primeira transmissão em cores foi feita direto da Rua Sinimbu, lá em 1972, em um desfile da Festa da Uva. O colorido na TV brasileira, direto de Caxias do Sul. Durante a última Festa da Uva, efetuou-se a primeira transmissão de TV a cores para todo o Brasil. O presidente da República e comitiva chegam ao palanque para o desfile de carros alegóricos, ponto alto da abertura das festividades. É a Festa da Uva! Vem para a Serra Gaúcha, que aroma de uva no ar. A festa é magia que pulsa, vem junto comemorar. Uma festa que coloca a cidade no cenário nacional, que celebra a cultura, a história, a tradição e reconhece a luta de quem ajudou a construir essa cidade. Nos museus, memoriais e institutos, que passam de 15, as lembranças são contadas para quem vive aqui e também para o visitante curioso, que busca saber que Caxias do Sul é essa. E essa Caxias tem muitas histórias. Entre elas, uma que movimenta o turismo religioso. É em solo caxiense que está localizada a obra-prima do pintor ítalo-brasileiro Aldo Locatelli, considerado referência na pintura sacra no país. O colorido das paredes, do altar e do teto da Igreja São Pelegrino transformou o templo religioso em um museu de arte. O conjunto de obras é definido como a emblemática realização do Mago das Cores, como Locatelli era conhecido. Além dos templos visitados pela arquitetura e pelas obras de arte presentes nesses lugares, há também os roteiros sagrados, que recebem peregrinos que atravessam o país para viver essa experiência. Um deles é o caminho Padre João Schiavo, criado oficialmente em 2016. São 55 quilômetros de travessia, que começa na Capela de Nossa Senhora da Conceição, na comunidade da Linha Feijó, região do Desvio Risso, e segue até o distrito de Fazenda Souza, no Memorial Padre João Schiavo. Mais conhecido é o caminho de Nossa Senhora de Caravaggio, com mais de 200 quilômetros de distância. Começa lá em Canela, passa por Gramado, Nova Petrópolis, chega aqui em Caxias do Sul, nessa estrada, a Estrada dos Romeiros, que vai até o santuário em Farroupilha. E olha só que bacana, esse caminho ele recebeu o certificado de complemento ao caminho de Santiago de Compostela, na Europa. Essa rota ela pode ser utilizada como parte da conclusão do percurso que inicia na Espanha. O Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio é de 1960. Por aqui ocorre uma das romarias mais tradicionais do Brasil. É o maior templo católico do Rio Grande do Sul. Muito entrelaçada à religiosidade está a gastronomia. A tradição por aqui são os almoços de colônia, tradicionalmente servidos depois das missas festivas, onde a farta comida italiana é colocada à mesa aos visitantes. O cardápio é o carro-chefe de muitos estabelecimentos da cidade. Sopa de agnoline, carne lessa, maionese, polenta, galeto e churrasco. O vinho e o sagu, é claro, não podem faltar.
E falando em vinho, são 59 vinícolas no município. E a visita é assim. Dá para caminhar pelas parreiras, conhecer o universo da produção e degustar as inúmeras opções disponíveis aos turistas. O turismo rural tem feito as cantinas investirem em passeios e ambientes em que o visitante pode experienciar a gastronomia colonial e conhecer um pouco mais da história das famílias que produzem uva na cidade. E também dá para fazer um dos passeios mais tradicionais da Serra. Eu já estou aqui com o meu chapéu de palha. Bora fazer um passeio de carretão? O passeio ocorre com agendamento. O trajeto de 7 quilômetros dura em torno de 30 minutos, percorrendo vales e paisagens da natureza serrana. Em período de colheita, é possível comer uva direto do parreiral. Do turismo rural ao turismo de aventura. Rapel, rede suspensa, pêndulo. Tudo isso em paisagens de tirar o fôlego. Mas se quiser um clima mais tranquilo, dá para pegar um chimarrão e fazer trilhas. São várias, tanto na área urbana, em parques públicos, ou no interior. É no distrito de Santa Lúcia do Piauí que fica localizada uma das maiores grutas do Rio Grande do Sul. Aqui é o Grutão Ecoparque, também conhecido como Grutão dos Índios. Em outro ponto da cidade, cerca de 54 quilômetros do centro de Caxias do Sul, mais belezas naturais esperam os visitantes. Na reserva ecológica da família Bertucci, no distrito de Criúva, são 4 trilhas que levam a diferentes pontos da Cachoeira da Mulada. Eu tô no meio de um desses pontos aqui, no mirante da janela, onde dá para ver essa vista linda da cachoeira. Tem gente que faz a mais difícil, cerca de 1 hora. A gente vai fazer a mais fácil, 10 minutinhos. Vem com a gente. Essa é a atual vice-campeã do concurso da mais bela cachoeira do Rio Grande do Sul. A Cachoeira da Mulada tem cerca de 80 metros de altura e era ela responsável, nos anos de 1930 e 1980, pela energia de centenas de famílias. Ô de casa! Ô de casa! E já que estamos em Criúva, vamos mostrar para vocês outro lugar bem legal para visitar. É o Memorial Irmãos Bertucci, fazenda onde os gaiteiros que marcaram a história da música sul-brasileira cresceram. Adelar e Oneide Bertucci foram artistas pioneiros. A primeira grande revolução que causaram foi a de utilizar 2 gaitas ao invés da costumeira dupla violão. Já no início dos anos 50, incorporaram a bateria ao baile gaúcho. E nessa região também fica o Cânion Palanquinhos, um local para você apreciar a natureza de perto e ter a certeza do quanto somos privilegiados.
Caxias do Sul. A cidade do coração que pulsa, do abraço que acolhe, da natureza que nos dá a imensidão dessa terra. Da tradição que marca a história dos que aqui nasceram e dos que chegaram e escolheram essa terra como lar. Da gastronomia típica, da mesa farta, dos finais de tarde com piqueniques no parque. A Caxias da indústria que gera trabalho e renda e nos conecta com o mundo. A cidade da cultura que emociona e dos parreirais, que dão fruto, que é celebrado na festa, que é o símbolo da nossa gente. Uma Caxias que tem colo, que cuida e que ensina a crescer. Feita de muitas mãos, sorrisos e corações. A minha, a tua, a nossa Caxias.